Olá, Camila. Bom dia. Bom dia, Sofia. Oi, Ítalo. Tudo bem, Ítalo? Oi. Tudo bem? Como é que você tá? Oi, Oi, você tá bem? tô, Tá? Tô com tô. saudade. Bom te ver. E aí? Fez o bloco? Já fez? Uhum. Então tá bom. Essa semana eu vou começar a corrigir. Pega seu caderno aí, seu lápis, borracha, que a gente vai usar, tá bom? Uhum. Oi, Marie, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Tudo bem com vocês? tudo. Que bom. Legal. Poxa, Ítalo, tô feliz que você está participando das aulas. E tu? Você tá? Eu também. Tô. Legal, eu também tô. Que bom. Tô com saudade. Você tá com saudade de mim? Tô. Eu, Também. eu também tô, porque quando eu te ver eu vou te dar um abraço, tá bom? Uhum. Tá. B, bom dia, B. Bom dia, Tudo bem? sim. Que bom, legal. Heitor, bom dia. Oi, Heitor. Bom dia. Oi, Tudo bem? sim. Que bom, legal. Pessoal, vou pedir para vocês que já chegaram, podem pegar aí o caderno. Oi, Piero, bom dia. Podem pegar aí o caderno de vocês, de português, lápis, Caderno de novo? borracha. E também, vai usar também a apostila, a unidade 4, tá? Tá. Então, vocês já podem pegar aí a apostila, unidade 4, caderno, lápis, borracha. Bom dia, professora. Bom dia, Gabi. Tudo bem, Tomás? Bom dia. Pronto, já coloquei. Pegou, Samara? Gente, olha, pessoal que está entrando agora, nós vamos usar a apostila de português, a unidade 4, caderno de português, lápis e borracha, tá bom? Uhum. Beleza? Uhum. Tá faltando Rebeca ainda, né? Que não chegou. Tem quantas pessoas? Bom dia. Bom dia, Gabi. Tudo bem? Bom dia. Tudo, professor. E você? Eu tô bem também. Cadê você? Quero ver se eu sou. Ai, tia, tô descabelada. Na outra aula eu tentei me arrumar. Ah, poxa. Ana Rita, você tá Tem que bem? passar uma aula só pra se arrumar, tia, pelo amor de Deus. Tá bom. Aprendi. Ana Rita? Oi. Oi, como é que você tá? Tô com saudade de você. Tô bem, e você? Tô bem, graças a Deus tô bem também. Graças a Deus. Tudo bem. Olha, eu queria muito que vocês ativassem a câmera pra gente se ver. Porque só tá eu e o Ítalo com a câmera ligada. A gente combina um dia aí, a gente se arruma. Ah, Professora, combina um dia, professor, não precisa ser. combinar um dia? Então, dia segunda-feira. Segunda-feira é o dia que a gente vai estar combinado para todo mundo ficar com a câmera ligada, hein? Tá, segunda-feira. Segunda-feira a gente tem um encontro, 10 horas, né? E aí na segunda-feira, quero todo mundo aparecendo aí, sorrindo aí,
dando Beleza. aí, beleza? Tá, segunda-feira, não esquece. Olha, eu não me arrumo para encontrar vocês, eu venho encontrar vocês sem me arrumar. Por que vocês precisam se arrumar? Você tá gravando, sabe? Ah, eu tô gravando, mas eu não tô arrumada. Né? Ó, Eu acho que agora a gente tá ficando com vergonha de um do outro, não sei porquê. ah, que bobeira. Vocês têm tanta intimidade, são tão amigos, né? Olha só. Bom, o assunto da nossa aula hoje, a gente vai finalizar o assunto do adjunto adnominal, né? Nas aulas anteriores a gente falou sobre adjunto adnominal, adjunto adverbial, e na aula passada a gente fez uma atividade sobre isso, sobre os adjuntos adnominais e adjuntos adverbiais. Falamos sobre a função dos adjuntos adverbiais, vimos a aplicação desse conteúdo com os exercícios. Eu trouxe um texto, a gente fez os exercícios juntos, né, em aula, aqui pelo Zoom mesmo, aqui em aula. E hoje, ficou faltando um exercício, né, que foi o exercício 7, o material da aula passada que eu disponibilizei lá para vocês, tá? E aí a gente vai fazer esse exercício e vamos passar para um novo assunto. A gente vai falar, nessa aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre figuras de linguagem, que é um assunto que vai acompanhar a gente aí durante algumas semanas, tá? Lembrando que quando a gente fala em figuras de linguagem, a gente vai iniciar esse assunto agora, né? Mas vocês vão estar vendo figuras de linguagem quando chegar lá no ensino médio, vocês vão estudar de novo figuras de linguagem. Como eu já falei, né? Que todos esses assuntos que a gente estuda agora nessas séries finais do ensino fundamental, quando a gente chegar lá no ensino médio, a gente vai ver de novo, né? Mas a gente vai ver de novo de forma mais aprofundada, de forma mais detalhada, tá? Bom, e a gente está falando do adjunto adnominal. Como eu falei, o adjunto adnominal e o adjunto adverbial são termos acessórios da oração, certo? Estão lembrados que eu falei sobre isso com vocês? São termos acessórios da oração. E o adjunto adnominal é o termo da oração que acompanha ou que modifica um substantivo, né? O adjunto adnominal ele vai acompanhar e modificar o substantivo. Ele sempre, o adjunto adnominal, ele sempre vai estar perto de um nome. Ele vai estar ligado diretamente a um nome. Entre o adjunto adverbial e o termo que ele acompanha e modifica, nunca vai aparecer um verbo, porque senão não é adjunto adnominal, tá? O adjunto adnominal, como a gente viu, a gente já falou sobre isso. Ele pode ser um pronome, pode ser um artigo, pode ser um adjetivo, né? Pode ser um numeral, tá? E o exercício que a gente vai fazer hoje, a gente vai tá aí resgatando, falando novamente sobre isso, tá? Por isso que eu pedi para vocês pegarem o caderno de português, porque o exercício a gente vai fazer no caderno, porque é a continuação daquele exercício que a gente fez na aula passada, tá bom? Uhum. Aí a gente finalizando essa parte, a gente vai para o livro. Isso, Ítalo. A gente vai para o livro na unidade 4, onde a gente vai falar de figuras de linguagem. Tá bom? Tudo bem? Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Espera aí. B. Oi. Ué, cadê da Carmen? B, cadê você? Não. Cadê seu Não, rostinho, você quer- B? Tá vendo, B? Até Ítalo tá Manda querendo ver. te ver. Ai, não, professora, não, obrigado. Vai logo. Anda logo, B. Tá ouvindo o Ítalo falando aí, né? Hoje meu quarto tá desligado, professora, eu tenho que pegar ela. Bom, olha só. A questão número 6, vocês estão vendo aí a tela? Uhum. Então, essa questão número 6 aqui,
que foram essas afirmativas, né? Onde a gente falou aí, a gente trabalhou o conceito de adjunto adnominal. Na afirmativa 1, ele vai falar o que é o adjunto adnominal, tá? E na 2, ele vai falar do adjunto adverbial, né? Então, aí eu pedi que vocês copiassem esses dois conceitos na aula passada, no caderno, né? Quem não tem, esse material está disponível lá na biblioteca de classe. Vocês podem acessar lá ou podem fazer isso aqui agora mesmo, não tem problema, tá? Onde a gente falou aí do conceito, a gente fez a síntese, né? A gente está finalizando, fazendo a síntese do conceito, falando o que é o adjunto adnominal. Aí foi o que eu coloquei aí, ó. É um termo que possui valor adjetivo e que especifica ou delimita o significado de um substantivo. Pode ser expresso por adjetivo, locução adjetiva, artigo, pronome ou numeral. Que termo é esse? Esse termo é o adjunto adnominal. E embaixo, na 2, eu falo, é um termo que se associa a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio, intensificando-lhe o sentido ou denotando alguma circunstância. Que termo é esse? É o adjunto adverbial, tá? Esse termo, então, que se associa a um verbo é o adjunto adverbial. E o adjunto adnominal é aquele que está relacionado a um nome, tá? Que delimita ou especifica um nome. Beleza, né? Tudo bem até aí? Bom, Tudo. tranquilo. Aí na 7, essa questão 7, que era a última questão, que não deu tempo da gente fazer na aula passada, eu vou pedir, a gente tem 5 sentenças aí, e eu vou pedir para vocês identificarem os adjuntos adnominais, tá? Quais são os adjuntos adnominais aí dessas frases, tá? Bom, então vamos lá. Nessa primeira aí, na letra A, a gente tem os professores da escola estão de férias. Então vamos lembrar que o adjunto adnominal, ele vem sempre junto de um nome, tá? Ele não vai aparecer junto com o verbo. Não estou na página. Não é nenhuma página. É aí nessa tela que eu estou compartilhando, Dalmiro. Tá vendo aí? Essa questão número 7, tá vendo Que a aí? gente estava copiando na última aula e tal. Isso, caderno. isso. Aí não deu tempo, aí a gente já tinha falado. Isso. Então, essa questão número 7, ele fala assim, ó. Identifique os adjuntos adnominais nas frases abaixo. A primeira frase é: os professores da escola... Os professores da escola estão de férias. Quais são os adjuntos adnominais que a gente pode identificar aí, gente? Os. Os, muito bem. Da escola? E da escola, muito bem, B. Os, o artigo definido os, e a locução adjetiva da escola, né? Tá relacionado a professores, tá? Tá indicando aí, fazendo uma relação aí com o nome professores. Maria Eduarda tá entrando aí. Beleza, tudo bem? Então, a letra A. Na B, ele fala assim, ó. Todos os livros foram catalogados. E aí? Os. E todos também. Todos não faz aí, ele não delimita o significado de livros? Sim. Na verdade, generaliza aí, né? Falando que são todos, né? Então, todos e o artigo definido os, aí eles entram como adjuntos adnominais, né? Na letra C, tem aí assim, ó. A menina feliz chegou. A. Menina. Menina. Não. A é um adjunto adnominal. Feliz. Menina é um substantivo. E feliz, né? Que tá caracterizando, tá especificando essa menina, né? Então, a e o feliz. Beleza. Aí depois, ó, aí para facilitar, a gente tem que lembrar que podem ser numerais, podem ser adjetivos, podem ser artigos, podem ser pronomes, né? Aí na letra D a frase já começa com o pronome. Ele fala: alguns professores estão em greve. Alguns e em. Alguns e sei lá.
Isso. Alguns é um pronome o quê? Indefinido, né? Alguns está ligado diretamente a professores. E em se refere diretamente ao nome, aí ao substantivo greve. Por isso que ele pode ser considerado também como um adjunto adnominal, tá? Em aí, nesse caso, é uma preposição. Bom, na letra E, o primeiro beijo é inesquecível. O Primeiro. O primeiro. primeiro. Bem, Ou, bem. não gostei dessa frase, não. Não gostou não, Rebeca? Não. O primeiro beijo é inesquecível. Beleza. Então, ficou claro, gente? Tá tudo bem até aí ou alguém ficou com dúvida? Eu não sei qual é o primeiro, que eu não consegui ouvir. Oi, Da escola. escola. Oi. Hoje e da escola. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ainda sobre adjunto adnominal e adjunto adverbial ou por enquanto tá tudo bem? Não, acho que tá tudo ok. Por enquanto tá bem. Tudo bem? Não tem dúvidas? Tudo tranquilo? Nenhum. Beleza. Tranquilo. Então, agora a gente vai falar um pouquinho, a gente vai começar a falar sobre o nosso assunto novo, né? O que é figura de linguagem, tá? Bom, Você pode guardar o caderno? pode guardar o caderno. Pode guardar o caderno. Bom, a gente vai falar sobre figura de linguagem, tá? O que é figura de linguagem? A gente vai introduzir aí esse assunto, né? Como eu falei para vocês, a figura de linguagem pode ser chamada também, em alguns casos, chamada de figuras de estilo, né? São recursos utilizados na linguagem, tanto na linguagem oral quanto na linguagem escrita, para aumentar a expressividade da mensagem, tá? Então, são recursos estilísticos. As figuras de linguagem são recursos utilizados para aumentar a expressividade da mensagem. O objetivo é aumentar a expressividade da mensagem, ampliar aí a forma de expressão, tá? E existem várias figuras de linguagem, existem vários tipos de figuras de linguagem. Umas figuras de linguagem são mais conhecidas, outras nem tanto, né? Algumas figuras de linguagem são mais utilizadas na linguagem oral, outras são mais utilizadas na linguagem escrita, né? A gente vai perceber, né, ao longo do tempo que as figuras de linguagem elas são muito utilizadas na literatura, né, na linguagem literária, tá? São recursos utilizados aí para aumentar a expressividade usados na literatura, né? E como eu falei, são muitas figuras de linguagem. E essas figuras de linguagem, elas têm subdivisões, né? Elas são subdivididas em figuras de palavras, figuras de construção, figuras de pensamento, figuras de som, tá? E o que vocês vão perceber, o que a gente vai perceber juntos aí, é que essas subdivisões das figuras de linguagem vão aparecer com nomes muito estranhos, assim, né? A princípio, esses nomes vão soar muito estranhos, porque são nomes que a gente não tem familiaridade, são nomes que a gente não tem muito contato, né? São palavras termos, né, técnicos para representar essas figuras de linguagem, né? Figuras de palavras, figuras de construção, figuras de pensamento. Então, o objetivo principal, quando a gente fala em figuras de linguagem, é a gente se importar com a expressividade da mensagem, tá? Aumentar a expressividade da mensagem. E aí, a gente vai ver que dos vários tipos de figura de linguagem que existem, né? A gente vai começar a ouvir esses nomes. Metáfora, ironia, comparação, redundância, comparação, ironia, né? ironia, né? A gente aprendeu isso no final do ano passado, em redação.
a gente vai falar um pouco sobre esses nomes, né? Que não são nomes que a gente... Assonância, aliteração, onomatopeia, tudo isso faz parte da subdivisão das figuras de linguagem, tá? Quer perguntar alguma coisa, Samara? Não, é porque ano passado a gente viu, sabe? Sobre isso em redação. Então, agora a gente vai ver de uma forma mais aprofundada, tá? A gente vai estudar isso de uma maneira mais aprofundada. Então, quando a gente fala em figuras de linguagem, a gente vai estar falando desse recurso que é utilizado, mas não é utilizado só na linguagem oral, é utilizado na linguagem escrita também, tá? Para aumentar a expressividade da mensagem. E aí, na apostila de vocês, a abertura aí da unidade 4, a primeira figura de linguagem que ele vai falar é a metáfora, tá? Vai falar da metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem, tá? E a metáfora, ela vai trabalhar com a comparação entre dois elementos que tenham características comuns, tá? Mas é uma comparação implícita, é uma comparação velada, é uma comparação nas entrelinhas, tá? Ela vai fazer uma comparação implícita entre dois elementos que apresentam características comuns, sem que essas características sejam salientadas, expressas. Tá? É uma comparação feita de um modo subentendido, tá? Que também não tem um termo comparado de forma explícita. Tá? Vou citar um exemplo que pode uma situação que pode exemplificar isso, tá? De forma prática, uma metáfora de forma prática. Por exemplo, se eu falar assim para vocês... sobre a pandemia, né? Se eu falar assim, essa notícia foi um balde de água fria. Isso significa que é literalmente, realmente um balde, um objeto, um balde com água gelada ali dentro, com água fria ali dentro? Não. 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 O que significa? Uma coisa chocante. Isso, uma coisa chocante, uma surpresa, né? Uma situação nova, né? Uma situação nova, uma situação inesperada, tá? Que causou, de repente, algum constrangimento, né? Então, isso é um exemplo clássico de uma metáfora. Se eu falar assim, por exemplo, meu filho tá uma girafa. Seu filho tá grande. Ele tá grande, né? Não significa que a girafa, animal, girafa, que ele se transformou numa girafa, né? Então, assim, eu tô fazendo uma comparação aí entre a altura do meu filho e o animal girafa, que é um animal grande, né? Deu para entender? Uhum. Ficou claro? Então, o que é a metáfora? Por exemplo, vou citar outro exemplo. Se eu falo assim, ó, a informação essa informação é a chave do problema. Significa que é uma chave realmente, um objeto de abrir, de colocar na pessoa? Não. O que isso significa? Que é a solução, né? Que é a solução, né? Eu tô apresentando, é a chave do problema, eu tô dizendo que essa informação é a solução. É a solução. Perfeito. Do problema. O bom é que a gente lembra por causa dos exemplos. Os exemplos facilitam, mais fácil, né? Exatamente. Se eu falo, por exemplo, assim, aquele jogador de futebol é um touro. O que eu quero dizer com isso? Ele é bruto. Que ele é bruto, que ele é forte, que ele é um atleta forte, né? Acima da média, tá? Então, é isso que a metáfora faz. Ela faz uma comparação implícita, tá? Entre elementos que apresentam características parecidas, características comuns, né? Mas é uma comparação feita de modo subentendido, ou seja, nas entrelinhas, tá? Tudo bem? Bom, aí, outra figura de linguagem que o livro vai trazer para a gente aí na abertura, que vai falar aí, é sobre a figura de linguagem chamada comparação, né? O que é comparar?
O que seria comparar? É fazer uma relação de similaridade, né? Comparar dois termos ou duas ideias, né? A gente usa muito quando a gente vai fazer comparação na... Ela saiu, ela perdeu, ela vai ser com o negócio Ela falando. tirou a áudio. Gente, voltei. Acho que ela Ela saiu, tá aqui, gente. Voltei. tá? É. Tudo bem? Vamos lá. Então, Parado. eu Você tava parada. a minha internet Tava. ter caído aqui. Bom, eu estava falando sobre a comparação, né? Que a comparação é uma relação de similaridade, né? É uma comparação, uma relação de similaridade entre dois termos ou duas ideias, né? E a gente faz comparação na linguagem coloquial, a gente faz comparação com muita frequência, né? É muito comum o emprego da comparação na linguagem coloquial, na música também, na literatura, no teatro, né? Mas quando a gente usa esses conectivos do tipo tal como, assim como, parece, né? São elementos que indicam para a gente essa comparação, né? Bom, o que vai diferenciar a comparação da metáfora? Os dois se tratam de comparação, né? Lembra que eu falei que a metáfora aparece aí com uma comparação implícita? Mas o que diferencia a comparação da metáfora é que na metáfora acontece uma comparação de forma implícita, de forma velada. E na comparação, na figura de linguagem chamada comparação, isso acontece de uma maneira explícita, tá? Fica claro a comparação que está havendo aí. O elemento comparativo aparece de forma clara. Por exemplo, se eu falar assim, nossa vida tem sido como um mar de rosas. Eu tenho os dois elementos aí bem claros na minha construção, tá? Deu para entender? Sim. Tudo tranquilo até agora? Uhum. Beleza? Bom, aí agora, então, a gente vai para o livro de português. Eu vou compartilhar com vocês aí a minha tela. Vocês vão abrir na página 14, unidade 4, página 14. Abram aí, por favor. Página 12? 14. Ah, tá tudo. Eu vou colocar aqui para vocês já já. Bom, peraí que vou... Unidade 4. Ítalo só rindo. Que Ítalo? Ele fica rindo. Que você tá rindo, Ítalo? Feliz a minha turma. Tá feliz com a sua turma? Que legal, viu, gente? Poxa, vocês estão todos escondidos aí, né? Vocês têm que aparecer, gente. Poxa. Tô feliz. Bom, muito legal, Ítalo. Eu também tô feliz que você tá na aula, Ítalo. De verdade. Muito bom você estar aqui. Eu tava com saudade de você. Bom, então, ó, gente, aí na página 14, eu tô no livro da unidade 4, tá? Na página 14, onde ele vai Você falar... tá compartilhando a tela? Tô, vocês não estão vendo, não? Não. Não? Não tá aparecendo aí, Eu não? Tô vendo. Tá Eu vendo? tô vendo. Conseguindo ver. Ah, eu tô compartilhando. Ah, tá carregando, agora foi. Foi? Show. Figura de linguagem, né? Isso, página 14, unidade 4, tá? Fica com a apostila aberta aí que a gente vai fazer, Eu tô fazendo essa atividade juntos, tá bom? Bom, ele vai falar aí de metáfora e comparação, que foi o que a gente acabou de falar, tá? A gente falou ainda há pouco sobre isso, né? Bom, aí tem assim, releia o excerto a seguir. Todo mundo sabe o que é excerto? Eu não. Não. Não? Então, excerto é um termo que é sinônimo de trecho,
Esse termo excerto aparece muito em concurso, em provas oficiais, né? Provas de concurso, no Enem aparece, prova de vestibular, aparece muito esse termo excerto, tá? Reler o excerto seria reler o trecho, tá bom? Bom, aí o trecho fala assim, ó. Tudo estava pronto quando, na escura costura da noite, com o mar, uma enorme lua começou a brotar e, aos poucos, achatada sob o peso do céu, foi subindo, cada vez mais clara. Aí ele fala assim, ó, o verbo brotar está empregado em seu sentido próprio ou em sentido figurado? Figurado. Que até onde eu sei, brotar é planta, não é? Isso, ele está empregado em sentido figurado. Que significado, qual é o sentido aí do verbo brotar aí nesse texto? Que ela, tipo, ela brota, entendeu? Ela aparece do nada. Aparecer, o sentido de aparecer. Muito bem, Rebeca. Porque brotar é plantar, né? Surgir, o sentido de surgir, o sentido de aparecer, né? Isso vocês vão escrever aí. A gente fala muito esses negócios assim, só que a gente acaba nem percebendo, né? Foi o que eu falei, né? A figura de linguagem é muito presente na linguagem coloquial, foi isso que eu quis dizer. A gente usa muito sem perceber, né, Ítalo? Depois, na letra B, tem aí assim, ó. Posso ir para a letra B, gente? Todo mundo já fez a A? Pode. Tranquilo? Duda, tudo bem? Maria Eduarda, Sofia, podemos ir para a letra B? Tá, tudo bem. Tudo bem, então tá. Na letra B, ele fala assim, ó. Que metáfora é usada aí no texto para fazer referência ao horizonte? Que parte aí do texto dá a ideia da visão do horizonte pra gente? Então, né? Eu não sei se tá certo, mas eu acho que é tipo. Que ele falando que tava escuro, tava tudo escuro. E daí ele foi falando sobre, tipo. Como é que eu vou explicar? E daí ele tava falando daqui a lua começou a aparecer. Isso. E aos poucos, tipo, foi ficando mais claro. Eu não sei como é que eu vou explicar isso, mas. Sei lá. Beleza. Tava tudo escuro. Ficando mais claro. Rebeca, seu microfone tá falhando. Tá no meio, você tá falando, eu só tô ouvindo partes do que você tá falando. Rebeca? Eu vou tentar ir para um lugar que tenha mais internet. Ah, tá. Aqui tá falando que minha conexão também tá instável. Bom. Você também tá travando, às vezes você fala, tá, aí repete, sabe? Ah, é? Deve ser minha internet, deve estar ruim, né? Agora travou. Vocês estão me ouvindo? Nessa hora. Tô. Então, tá. Sim. Então, olha só, a Rebeca falou pra gente aí, quando ele pergunta que metáfora é usada para fazer referência ao horizonte? Transcreva. Transcrever é tirar do texto e copiar aí embaixo, né? E é exatamente essa parte aí que a Rebeca começou falando, ó. Na escura costura da noite com o mar. Vocês vão transcrever essa frase, ó. Na escura costura da noite com o mar. Aqui, ó. Se a gente vai transcrever, essa frase ela tem que aparecer aí na letra B entre o quê? Entre aspas. Entre aspas. Muito bem, Samara. Vamos lá, podemos ir para a letra C? Todo mundo já transcreveu aí? Sim. Já? Sim. Certo? Bom, essa letra C, ele fala assim, ó, observe o uso da rima entre palavras com o som final
fechado. Escura, costura e lua. Em oposição à rima entre palavras de sonoridade aberta, mar e brotar, para produzir o efeito do fenômeno descrito no final do parágrafo. Que efeito é esse? Ou seja, o que ele está perguntando aí para gente? A rima foi usada para mostrar alguma coisa aí no texto. O que a rima, as partes que rimam estão mostrando o que aí no texto? Hein, gente? Oi. A rima que foi usada aí no texto, ela está mostrando o quê? É a poesia? Não sei. Não. O que está acontecendo aí? A rima mostra que acontecimento? A lua aparecendo. A lua aparecendo, as etapas da lua. A lua se revelando cada vez mais clara. Muito bem, B. Então, aí, o efeito é de mostrar as etapas da lua. Mostrar a lua se revelando cada vez mais clara. Tá? Tudo bem? Uhum. Então, tá bom. Aham. Aí, ele vai falar assim, ó. Aí embaixo. De acordo com o contexto e a intenção de quem escreve, as palavras podem ser empregadas em sentido denotativo, ou seja, o sentido real, o sentido literal, ou em sentido conotativo, que é o sentido figurado. Eu queria que vocês passassem o marca-texto nessa frase aí, tá? As palavras podem ser empregadas em sentido denotativo, que é o literal, ou em sentido conotativo, que é o figurado. Tá? A gente vai trabalhar muito com esses dois conceitos de denotação e conotação, tá? Então é importante a gente saber o que é o denotativo e o que é o conotativo. O denotativo é o sentido real, o sentido literal. E o conotativo é o sentido figurado. Tá? Aí ele vai falar, o emprego de palavras em sentido conotativo é um recurso bastante utilizado para a construção de imagens, principalmente em poemas, tá? Aí embaixo aí tem um quadrinho verde que vai falar assim, ó, a metáfora é uma comparação construída em sentido figurado, mas sem o uso de partícula comparativa, sem os conectivos, como, fez, tal qual. Ela é utilizada para estabelecer uma analogia entre elementos de campos semânticos diferentes. O que são campos semânticos? A gente chama de campo semântico palavras, termos que admitem sentidos diferentes dependendo do contexto que eles são empregados, tá? Por exemplo, manga, fruta e manga da blusa. Dependendo da frase que a gente encontra, ela vai assumir um sentido diferente dependendo do seu contexto. Deu para entender? Deu, gente? Sim. Vocês conseguiram entender? Tranquilo até aí? Eu tô falando com o microfone desligado. Ah, tá. Beleza. Então, a gente vai estar finalizando a nossa aula de hoje aí, tá? Na página 14. Na segunda-feira a gente vai se encontrar, a gente vai continuar falando das figuras de linguagem, tá bom? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Surgiu alguma dúvida? Ou tá tudo bem? O Ítalo quer falar. Quer falar, Ítalo? Cadê a cara da minha turma? Cadê a cara dessa turma? Também quero saber. Cadê? Ai, minha cara tá aí, ó. Segunda-feira quero ver a cara de todo mundo, né, Ítalo? Manda você ver, Ítalo. Gente, ó, uma excelente quarta-feira para vocês, tá? Um beijo, até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. 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 Ítalo tá aqui.